Saudações rubro-negras flaginiais. O Mengão tá on. Voltamos à liderança do Brasileirão depois de uma vitória crucial contra o Atlético Mineiro. E a moral tá lá em cima, mas não é só a liderança que tá animada. A torcida está muito, mas muito animada com isso. Tem reforço chegando e uma arma secreta que está desequilibrando os jogos. Quer saber tudo? Então segura aí, vem com a gente. Mas antes de tudo, meu querido, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sino da notificação. O Flamengo está de volta ao topo do Campeonato Brasileiro. Depois de uma vitória suada por 1-0 contra o Atlético Mineiro, com o gol do zagueiro Léo Ortiz, o Mengão retomou a liderança somando 36 pontos, né? 2 à frente do Cruzeiro, com um jogo a menos, né? Essa liderança não veio por acaso, e o técnico Felipe Luiz já revelou um dos grandes segredos do time, a bola parada. Felipe Luiz é categórico, a bola parada é uma fase do jogo que recebe a importância que merece. E por quê? Simples, jogos bloqueados muitas vezes são desbloqueados na bola parada. Ele ainda exemplificou. Para você ter uma ideia da dimensão disso, se o time tem 8 escanteios, você tem 8 cruzamentos perigosos na área, com jogadores importantes no lance. E o resultado, nos últimos 3 jogos, né, 3 dos 4 gols do Flamengo saíram da bola parada. Pensa bem, desde a volta do Mundial de Clubes, metade dos nossos gols foram assim. É uma arma poderosa que está funcionando. E essa potência nas jogadas aéreas tem um nome por trás. Além dos craques em campo, Rodrigo Caio, o ex-zagueiro agora na comissão técnica, junto com todo o staff, tem sido crucial nessa evolução. Léo Ortiz, que fez o gol da vitória contra o Galo, fez questão de apontar para o Rodrigo Caio na comemoração. Ele mesmo revelou que Rodrigo é quem mais conversa com os jogadores sobre isso, dedicando horas para dar as melhores informações e mostrar onde atacar na área. Os jogadores, segundo Felipe Luiz, estão se sentindo poderosos outra vez nas bolas paradas. Que moral! É um trabalho que está colhendo frutos. O herói implacável que rebateu críticas. Por falar em Léo Ortiz, que partida ele fez, hein? O gol da vitória foi só a cereja do bolo. Mas o nosso zagueiro, camisa 3 do Mengão, veio a público rebater as críticas, né? Sua forma física que circulavam nas redes sociais. Ele até desabafou, né, no perfil, porque para ele, algumas pessoas começaram a trazer uma energia negativa. Flamenguistas que acabam jogando mais contra o Flamengo. Ele é direto e reto. Não ligo para críticas da parte tática de jogo. Zero problema com crítica. Mas achei que algumas pessoas começaram a trazer uma energia negativa, relacionando o meu peso a um passe errado. Se eu tivesse feito um gol, ninguém falaria isso. E ele, pessoal, provou em campo, né, que está mais do que em forma. Contra o Atlético Mineiro, além do gol, Léo Ortiz teve ótimos números, finalizou 2 vezes, acertou impressionante 74 de 81 passes, totalizou 10 ações defensivas, fez 2 desarmes e, pasmem, não cometeu faltas no jogo. Recebeu a alta nota de 8.5 no SofaScore e ainda teve uma arrancada espetacular no primeiro tempo, quebrando linhas do adversário e arrancando, né, aplausos da torcida. Esse é o zagueiro que o pessoal estava chamando de gordo nas redes sociais, essa que é a verdade. Reforços de peso chegando, né? Saúl e Royal, a gente já vem falando aqui no canal sobre esses reforços, e a nação rubro-negra pode comemorar ainda mais, né? O Flamengo apresentou os primeiros reforços na janela, o meia, né, espanhol Saúl e o lateral direito Emerson Royal. Eles foram recebidos com festa no Maracanã antes do jogo, e a expectativa é gigante. Felipe Luiz já adiantou como pretende usar
os atletas. Para Saul, ele não joga desde maio e estava treinando sem bola, apenas se condicionando, mas o técnico vê ele em todas as posições no meio-campo. Felipe Luiz acredita que Saul vai trazer muita qualidade competitiva. É um cara que tem muita chegada na área, tem gol, cabeceia muito bem e uma qualidade técnica individual acima da média, que fez a carreira dele, disse o Felipe Luiz. A expectativa é que sua adaptação seja rápida por ele estar em forma e ter uma boa memória muscular. Já Emerson Royal vem fazendo pré-temporada, fazendo pré-temporada, com sua equipe, então pode ser que possa ser utilizado um pouco antes. Acredita-se que ambos se entregarão rapidamente ao elenco. E tem mais, as fontes indicam que o Mengão ainda pode ter outros reforços, de peso, como o Samuel Lino, parece que já está acertado, e o Carrascal também parece que o entrave aí que estava tendo com o time russo foi desbloqueado e parece que vai chegar também. O trabalho de José Boto no mercado continua a todo vapor, Agora o BAP tirou o escorpião do bolso e vem mais reforços por aí, com certeza. A filosofia de Felipe Luiz e os desafios do Flamengo, Na coletiva pós-jogo, Felipe Luiz abordou outros pontos importantes da sua filosofia. Falta de gols dos atacantes. Para ele, futebol é coletivo. Embora queira artilheiros, o importante é que a equipe vença. Ele disse: hoje foi o Léo Ortiz quem fez o gol. Outro dia serão outros jogadores. O importante é que a equipe vença. E ele acredita que a fase dos atacantes vai chegar. O goleiro da Copa do Brasil, Matheus Cunha, jogou contra o Botafogo da Paraíba, mas Felipe Luiz foi claro, ainda não não é decisão, não foi decidido, A equipe não decidiu ainda sobre isso, mas uma possibilidade que ele possa jogar, ou também uma possibilidade que Rossi continue. A decisão sai essa semana. Marcação do Atlético Mineiro, Felipe Luiz revelou que o time do Galo fez uma marcação difícil, homem a homem, lá atrás, o que gerou contra-ataques, O Flamengo acabou sendo mais vertical do que gostaríamos, E não estava tão fino com a bola no início do jogo. Por isso, ele optou por não subir tanto com os laterais, para evitar dar espaços para o contra-ataque. Isso aconteceu no segundo tempo, que no primeiro a gente recebeu um monte de contra-ataque, por causa dessa marcação individual aí do time do Galo, do Cuca. Sem variação, nunca. Felipe Luiz foi enfático ao rejeitar a ideia de jogar com um bloco baixo. Ele afirmou que o time faria sim, jogando com 2 atacantes. Varia de variação, tá, pessoal? Jogando com 2 atacantes. Pontas por dentro e laterais, ora passam, ora seguram. Para ele, no caso, aspas para ele aqui: meu time é líder, não tenho que pensar em modelo, só em vencer. Pessoal, na minha opinião, o Felipe quis proteger o próprio trabalho, A pergunta do jornalista era sobre variações táticas. E acredito que se referia às que funcionam, Porque as que o Felipe tem usado, vamos dizer a verdade, não tem funcionado. A gente aqui no canal já vem batendo nessa tecla há um bom tempo. Antes, o Flamengo tinha um problema. Os atacantes não estavam fazendo gols. Agora são 2 problemas. Além de errar finalizações, o time parou de criar chances. Até pouco tempo criávamos muito. Criava. Mas desperdiçávamos as oportunidades no terço final. Agora o cenário piorou. Não estamos criando. Já são 4 partidas em que a criação deixou a desejar. Contra Santos,
Fluminense, Red Bull Bragantino e agora contra o Atlético Mineiro. Quatro jogos que a gente começou a não criar. Isso mostra uma queda de criatividade coletiva e também indica uma deficiência do técnico. Quando a bola chegava e os gols não saíam, a culpa era só dos jogadores. Mas agora, com a bola nem chegando, a responsabilidade também passa a ser do Felipe, passa a ser do técnico, seja ele qual for. A gente sabe que muita gente não gosta que o canal critique, no caso nós, né? O canal critique o Felipe Luiz. Mas ele não é maior que o Flamengo. Ninguém é. Se olharmos para o campo e enxergarmos problemas, vamos criticar sim. Por que não? O funil, pessoal, da temporada está apertando. E se os atacantes não começarem a decidir, não vamos ganhar nada este ano. Aí você vai falar assim, nossa, mas estamos nas oitavas da Libertadores, oitava da Copa do Brasil, estamos primeiro com 36 pontos, com 2 pontos a mais do que o Cruzeiro e um jogo a menos, não vamos ganhar nada, gente. Se os nossos atacantes não começar a fazer gol, é lindo, maravilhoso a gente ter uma defesa que está compensando isso, fazendo gols de cabeça, chegando lá e fazendo os gols. A gente está... Lógico que eu quero ganhar. Todo mundo quer ganhar. Mas, quando as coisas apertarem, vamos ver o que vai acontecer. Será que os zagueiros vão continuar fazendo esses gols? Função de atacante é fazer gol, cara. Essa é a função de atacante. Então, quando eu falo não ganha nada, eu não ganho nada, cara. Mesmo. Porque time com atacante que não faz gol não ganha campeonato. Esquece que não ganha campeonato. E não me venham dizer, tá? Não me venham dizer que é difícil criar contra times com linha de 5 linhas baixas. Não me venha com essa desculpa. Porque saber que é difícil, todo mundo sabe. Como já falamos aqui no canal, o Flamengo vai enfrentar esse tipo de postura 99%, tá? 99% das vezes. Time jogando com 3 zagueiros e 2 laterais, como o Atlético fez. O Flamengo já deveria estar preparado para isso. Sei que os resultados estão vindo, é maravilhoso, maravilhoso. A gente está conseguindo fazer uma coisa que o Flamengo também não fazia antes, que era jogar mal e ganhar jogos. O Flamengo está conseguindo, um ótimo, porra, beleza, maravilhoso. Mas, sinceramente, estamos muito abaixo do que deveríamos. Muito abaixo do que deveríamos. Essa é a opinião do canal. Beleza? Então seguimos aqui. Jorginho, o treinador em campo. Felipe Luiz rasgou elogios ao Jorginho, chamando-o de totalmente diferenciado. Único na posição. E lembrando que ele foi 3º melhor do mundo, disse o técnico do Flamengo, considerando um treinador, né, dentro de campo, que leva a ideia do treinador aos companheiros e faz muitas correções no jogo. E a gente já viu isso. Realmente ele faz essa diferença. É um jogador que se cuida, com histórico de lesões baixo, ele potencializa demais assim a equipe, tá? Seguimos Pedro e De La Cruz. O técnico elogiou o comportamento de Pedro, destacando sua melhora defensiva e técnica, né? E aí a gente tem que falar, cara. Aí a gente volta naquela entrevista que ele deu, que fez bem pro Pedro. Ah, mas foi muito duro. Gente, fez bem pro Pedro. No jogo contra o Red Bull Bragantino, ele bateu o recorde. Tá? O recorde de quilometragem em campo. Mais de 10 quilômetros ele percorreu em campo. Destacando sua melhora defensiva e técnica. Já o De La Cruz está no departamento médico com uma lesão pré-mundial e Felipe Luiz está contando os dias para a sua volta, agradecendo
o sacrifício do jogador pela equipe antes da lesão. Ele disse que De La Cruz é um cara que sempre dá tudo pela equipe e é um jogador que se sacrifica pelo time, um jogador que se sacrifica sempre pelo time terá sempre a proteção e o carinho dele. Seguimos o caminho do Mengão, Copa do Brasil e Brasileirão. O Flamengo chega forte para a Copa do Brasil, sendo considerado o time a ser batido. Nosso próximo desafio é, novamente o Atlético Mineiro, nesta quinta-feira, dia 31 de julho, no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Mengão quer largar na frente para buscar a classificação e no próximo domingo, dia 3 de agosto, tem Brasileirão de novo, enfrentando o Ceará na Arena Castelão. Foco do Felipe Luiz é jogo a jogo. Primeiro quero ganhar, aspas para aqui. Primeiro quero ganhar quinta-feira. Não penso a longo prazo. Ele sabe da importância da Libertadores e do Brasileirão, mas a Copa do Brasil está aí e o time está vivo. Mas, pessoal? Mas, sempre tem um mas. Como a gente sempre fala aqui no canal, a Copa do Brasil não é prioridade. Isso, pessoal, tem que entrar na cabeça dos torcedores. Porque se perde, vira crise. Não pode, tá, gente? Não pode. É a terceira opção a Copa do Brasil. Terceira opção é a Copa do Brasil. Não é prioridade no calendário do Flamengo. E a prova disso está em campo. Temos jogadores fisicamente desgastados, como o próprio Arrascaeta, que nesses 3 últimos jogos não jogou nada. Isso significa o quê? Toda vez que ele está fisicamente abaixo, e não é por causa dele, não, é por causa dessa loucura que é o calendário brasileiro. Tô colocando culpa nele, não. Mas quando ele cai um pouco fisicamente, já era. Ele não começa a não render. A gente faz 3 jogos e não rende nada, cara. Essa que é a realidade. Não vem jogando mais bem, como vinha antes. E se eu fosse o Felipe Luiz, começaria a acender o alerta, uma luz amarela para o caso do Jorginho, que já vem de 8 partidas seguidas. 8 partidas seguidas como titular. Perder esse cara agora seria um baque enorme para o meio-campo. A gente quer ganhar tudo, pessoal? É lógico, claro que sim. E o Flamengo tem elenco para isso. Mas também tem inteligência, deve ter a inteligência, vamos dizer assim, para colocar um time competitivo em campo sem comprometer o que realmente importa. E o que importa, pessoal? E o que importa? Eu vou perguntar para vocês e vou responder. Libertadores e Campeonato Brasileiro. Gestão de elenco é tudo nessa maratona. E isso, nação, o Flamengo está em um momento espetacular, É isso. Com a moral lá em cima, taticamente mais forte, com a bola parada e com reforços de peso chegando para somar. O trabalho do Felipe Luiz está dando frutos e a confiança é total, A não ser as minhas críticas, que o pessoal fica aí danado, aí os caras ficam todo meio pé da vida, mas é a verdade, tá? É o que eu acho, é o que eu sinto. E você, o que achou da atuação de Léo Ortiz, meu querido? E dos novos reforços? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Deixe os seus comentários aqui embaixo. Não esqueça de dar seu like. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GL, Globo, Lance, Coluna do Fla, site 90 Minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. E não se esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sino da notificação. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras. Até mais!